Dando sequência ao estudo do livro Faz Parte do Meu Show, a trajetória de um artista em busca de si mesmo, já estudamos a introdução e o capítulo 1. Agora o capítulo é o 2º. Título do capítulo: O Cristo Redentor. Não contive a emoção. O que eu via e ouvia não era nada parecido com as coisas a que estava acostumado. A necessidade dobrava meu espírito rebelde, e as contingências obrigavam-me a admitir, não sem muito sofrimento íntimo, que estava diante de algo muito além de minhas forças. Algo me fascinava e somente mais tarde pude descobrir a verdade a respeito daquele episódio inusitado que vivera. Cada indivíduo da multidão tinha uma percepção diferente, experimentava a seu modo o que ocorria. Quanto a mim, mesmo que eu visse algo sendo irradiado da estátua gigante, era de forma incomum. Não escutava exatamente como quando no antigo corpo. Ao contrário, era como se uma quantidade enorme de informações fosse transferida para minha mente e ali se alojasse. Alguém se utilizava da figura do Cristo Redentor para impor respeito e se fazer notar por todos nós. Alguém que eu desconhecia tocava em nosso coração e em nossa razão, chamando-nos à realidade de uma outra vida. Você está entendendo, meu filho? Perguntou uma voz que soava familiar. Sim, estou, respondi. Acho que todo mundo aqui já morreu mesmo. É do cá. Emudeci imediatamente, meu jeito escrachado de falar. Acho que você terá muito que aprender, meu filho. Suas palavras e seus impulsos ainda trazem muito do seu passado. Resolvi, então, observar mais detidamente quem conversava comigo. Presenciei um fenômeno que me encantou, de tão mágico que pareceu. Pouco a pouco, comecei a perceber a mulher que estava ao meu lado e havia se dirigido a mim. Não havia visto quem era ou como ela era de imediato, mas sua fisionomia me era muitíssimo familiar. Encarei firmemente seu rosto e ousei perguntar. Olha, dona, eu estou muito fraco, não sei ainda para onde me dirigir, mas uma coisa é certa, eu a conheço. Porém, não sei de onde e não me recordo plenamente de sua fisionomia. Talvez você possa... Tente, meu filho, tente se lembrar. Acho que foram os olhos, isso mesmo, os olhos a denunciaram. Fixei o olhar em seus pequenos olhos, que me atraíam sobremaneira, e meu coração começou a bater mais acelerado. Pensei que ia morrer de novo. Eu vi a transformação que se operava na fisionomia do espírito à minha frente. Era minha avó. Não restava dúvida, aliás, se dúvida houvesse quanto ao meu estado de morte, agora ela se dissiparia por completo. Estava eu ali diante da vovó, frágil como uma criança. Não consegui deter as lágrimas e chorei, cheio de recordações, abrindo as comportas da alma. Falou ela, abraçando-me, feito nas épocas de menino. Chore, meu filho, chore, e deixe todo o seu drama se derreter em lágrimas. Estou aqui como sempre estive ao seu lado, mas somente agora é que você foi tocado no coração e pôde perceber com os olhos da alma. Não sei dizer quanto tempo durou aquele encontro mágico, mas me senti pela primeira vez depois de morto completamente amparado.
Deixei-me repousar nos braços da vovó e, ao fazê-lo, parecia que imenso cansaço havia se apoderado de mim. Adormeci. Quando mais tarde acordei, respirava o ar puro da região da Floresta da Tijuca, em companhia de outros 13 espíritos. Vovó estava ao meu lado e eu me encontrava deitado numa espécie de maca, que talvez fosse importada do cenário de Guerra nas Estrelas. Sobre ela eu literalmente flutuava, a 1 metro do chão, enquanto enfermeiras auxiliavam junto a outros espíritos. Ensaiei levantar-me e procurei à minha volta a multidão. Vovó veio ao meu socorro. Espere, meu neto. Você ainda está bastante fraco. Este ambiente natural irá retemperar o seu espírito e lhe trará mais forças. Onde estou? E o Cristo Redentor? Ah, você fala do fenômeno que presenciou. Tudo ao seu tempo. Por ora, você deverá se conscientizar de sua situação. Ah, tenho tantas perguntas. Eu sei. Todos nós as temos, porém, a vida nos responde tudo no momento certo. Primeiramente, quero que você saiba que a sua situação é a de alguém que foi trazido das trevas para a luz. Ou seja, amanheceu o dia da alma para você. Mas isso se deve apenas à bondade de Deus. Não entendi. Explico. Você se colocou numa posição delicada diante das leis da vida. E isso devido às suas atitudes e aos excessos cometidos durante a vida, principalmente em sua carreira artística. Quer dizer então que todo aquele papo de que cada um colhe aquilo que planta não é coisa de gente careta, não? Claro que não, meu neto. Deus, que é Pai, não cobra nada de ninguém, assim como também não pune nenhum de seus filhos, mas a consciência de cada um traz impressa em si uma lei que nos faz ir ao encontro de tudo aquilo que fizemos. Putz, então estou ferrado. Dose suas palavras. Aqui o pensamento é tudo. Ela me repreendeu com severidade. Desculpe, vovó, mas é força do hábito. Você já pôde experimentar em si mesmo o valor e o efeito das palavras e dos pensamentos. Lembrei-me da situação em que me encontrava instantes antes de despertar aos pés do Cristo Redentor. E resolvi pensar muito antes de falar algo de que me arrependeria. Vovó continuou. No seu caso, desde que adoeceu, quando ainda encarnado, ou vivo, se preferir, eu e alguns amigos tentamos fazer algo por você. Procuramos despertá-lo para as questões espirituais. Para executar nossos planos, aproveitávamos o tempo em que você dormia e desligávamos seu espírito do corpo a fim de promover algo em seu benefício. Quando acordava, então, se lembrava de alguns sonhos, embora os escondesse de sua mãe e daqueles com quem convivia. Acho que era pura rebeldia. Ela continuou. E também porque julgava irrelevantes aqueles sonhos. Mas não importa. O certo é que pudemos transformar passo a passo o seu clima mental. Porém, não fazemos milagres. Quando a morte finalmente ocorreu, você se colocou numa situação íntima de isolamento. Eu sentia uma solidão tão grande, interpelei-a. Era o que você mais temia, estar só. Ao desencarnar, encontrou aquilo que mais temia.
Essa foi a forma pela qual sua consciência externou a culpa e os medos represados durante a vida. Você se viu só, sem ninguém. Foi um inferno. Agora, foi ela quem me interrompeu. Seu inferno particular e, ao mesmo tempo, sua oportunidade de pensar. E por quanto tempo fiquei ali, vovó? Há quanto tempo morri? Você morreu há mais de 6 meses. 6 meses? Tanto tempo assim? Então, a essas alturas, meu corpo já se desintegrou debaixo da terra. Não pense nisso agora, meu filho. Seu corpo antigo apenas voltou para a sua origem. Quanto a você, que vivia cercado de gente entre as luzes e os sons dos palcos do mundo, fazendo coisas que chocavam as pessoas constantemente, ao morrer, seu espírito sentiu-se isolado de tudo e de todos. Seu sofrimento foi intenso, porém, foi um sofrimento íntimo de natureza moral. Nada se comparado ao inferno inventado pelos homens. Nesse capítulo, então, nós temos o acolhimento de Cazuza por sua avó. É o momento em que ele começa a enxergar outras coisas além da nebulosidade em que ele enxergou durante todo o tempo em que permaneceu em zona umbralina. Lembrando, ele não foi resgatado. Ele não foi retirado por uma equipe espiritual da região em que ele estava preso. Ele foi conduzido para fora dessa região, caminhando pelas luzes que o guiavam. Vimos isso no capítulo anterior. E ao chegar aonde ele estava, começando a entender, a emoção começa a tomar conta dele, porque ele vai identificando o Rio de Janeiro. Vai identificando desencarnados e encarnados. E vai identificando que ele vai chegando aonde? Esse capítulo nos diz. Aos pés do Cristo Redentor. E aí uma emoção toma conta dele. Porque ele passou muito tempo sozinho. O espírito perde a noção de tempo. Não tem relógio no plano espiritual onde você vai acompanhando a hora, as datas, as semanas, os meses. A gente perde completamente a noção de tempo. Foi o que aconteceu com ele. E aí a emoção é gigantesca. Ele diz, a necessidade dobrava meu espírito rebelde. É sutil o ajuste da lei divina. Não é brusca, é sutil. A necessidade, aquela necessidade naquele momento para ele. Só para ele. A necessidade dobrava meu espírito rebelde. É o que vai acontecer com todos os rebeldes. Vão se dobrar aos poucos. As contingências obrigavam-me a admitir. Obrigavam a admitir. Ele, não sem muito sofrimento íntimo. Então ele lutava com aquilo. Era uma batalha íntima. É o que acontece com a gente. A gente tem batalhas exteriores e interiores. As interiores são as mais difíceis. Essas são as mais complicadas, mais complexas. São essas batalhas que irão nos acompanhar sempre, se a gente não lutar quando a gente precisa lutar. E, de maneira preguiçosa, ociosa, deixar isso para frente. Ela vai acompanhar a gente. Mas se eu entro nessa batalha agora, amanhã ela acaba. Ela acaba, porque ela vai passar. Estava diante de algo muito além de minhas forças. Então ele tinha ali uma luta íntima.
E ele olha o Cristo Redentor. E ele entendia que alguma coisa estava sendo irradiada da estátua, de forma incomum. Ele não entendia o que era. Pois ele diz que ele vai entender lá na frente. E uma quantidade enorme de informações chegava até ele. É como se você tirasse o véu. E aí o olhar, ele dilata. A expansão do entendimento. Mas havia alguém ao lado dele. Ele não enxergava, ele via alguns desencarnados. Alguns encarnados, mas ele não conseguia ver a pessoa que estava ao lado dele. E ela diz alguma coisa para ele. E ele não se assusta. Aquela voz é familiar para ele. Mas ele não identifica de quem é. E ele vai falar um palavrão durante essa conversação e a avó diz: você vai ter muito trabalho pela frente. Aquele que gosta das palavras menos nobres, os palavrões, os comportamentos e palavras chulas, de baixo nível, ao desencarnar, no plano espiritual, esse linguajar vai continuar a fazer parte do ser. Ele não vai mudar e começar a abandonar essas palavras, essas linguagens baixas. Ele vai continuar a falar. E isso traz situações não muito boas. E a avó dele repreende. Cuidado, cuide de sua voz. Ele resolve então observar quem é que está falando comigo. Essa voz me é familiar. Ele diz: eu estou fraco, eu não sei para onde eu vou. Está tudo muito confuso, estou cheio de perguntas, tal. E a avó diz: tente se lembrar. E ele vai focando. E para ele é mágica que ela começa a tomar forma. Não é mágica. Ele está sintonizando, ele está ali conectando com ela. Sintonia, vibração, etc. Eu não enxergo espíritos de altíssima elevação. E eu enxergo espíritos de baixa elevação. E aí a gente vai tendo possibilidades de ver ou não ver. Quanto mais elevado, mais eu vejo. Se eu estou no chão, na rua, e eu olho, eu vou enxergar até onde meu olho alcança. Aí eu subo num prédio de 30 andares, vou lá na cobertura. O meu olhar, ele dilata. O horizonte se amplia. É como se, ao subir nesse prédio, eu estou adquirindo evolução espiritual. Quanto mais alto, mais eu enxergo. E ele vê que é a avó dele. E aí ele desaba. Ele desaba. Porque ele passou um período sozinho, não abandonado, mas solitário. Existe aí um cuidado no entendimento. Cazuza nunca esteve abandonado, mas ele esteve sim em processo de solidão com ele mesmo, que era o que ele mais temia. O grande medo da vida dele era a solidão. Por isso que ele andava sempre com muitas pessoas, sempre com alguém. Ele fugia da solidão, era algo que ele precisava trabalhar no seu íntimo. Não o fez. Ao desencarnar, isso que estava lá represado, eclodiu. E quando eclodiu, jogou ele exatamente onde ele mais temia, na solidão. E ali ele passa um tempo na solidão, em região umbralina. Por que região umbralina? Porque ele pautou a sua vida pelos excessos, pelos vícios, pelos equívocos. Naturalmente, independente de ser o mais poderoso da Terra ou o mais humilde, se não se comportar corretamente, vai despertar em região umbralina. Questão de mérito e conquista, não é castigo. Então a solidão, o despertar na região umbralina e a solidão foram causas nas quais ele mesmo trabalhou para que elas ocorressem. Quer dizer então que todo aquele papo
de que cada um colhe aquilo que planta, não é coisa de gente careta, não. Era assim que ele enxergava esse ensinamento, esse alerta. É um alerta. Cuidado, é um cuidado. A gente vai colher o que planta. Então, quando ele estava lá no Oba-Oba, nas festas, alguém falava, cuidado, Cazuza, você vai colher o que você está plantando. Isso é coisa de gente careta, ai, caretão, sai para lá, beato, fanático, sai para lá com essas conversinhas de Deus. Então, sempre ignorando esses alertas. Aí ele pergunta aqui para a avó, então não era isso coisa de careta? A avó diz, claro que não. Deus, que é Pai, não cobra nada de ninguém, assim como também não pune nenhum de seus filhos, mas a consciência de cada um traz impressa em si uma lei, que nos faz ir ao encontro de tudo aquilo que fizemos. O que eu fiz é o meu plantio. Lá na frente eu irei de encontro a tudo que eu fiz. É a lei. Não é punição. A cada um segundo a sua obra. E ao encontrar a avó e identificar a avó, ele desaba, e aí ele desaba mesmo, porque estava muito fraco, e vai despertar em uma região de mata, região da floresta da Tijuca, e ele está numa maca, ele está volitando na maca. Se assusta, quer levantar, a avó diz não, está muito fraco. Tem mais 13 ali que estão em processo de recuperação. E ele começa a conversar com a avó. Ele tem tantas perguntas, né? Ela diz, todos nós temos perguntas, né? E demonstra para ele que ele sempre esteve sendo cuidado pela espiritualidade superior. Quando ele estava doente, uma equipe, né, um grupo, tentou, quando ele se desdobrava durante o sono, o alertar para as questões espirituais. Então, para ele era sonho, para essas questões mais importantes do íntimo. Então, ele tinha contato com a avó, com outros corações que o entregavam lições importantes. Igual a gente está fazendo aqui, essa reflexão. E aí ele despertava. Quando ele despertava, ele achava que era sonho e ele ignorava. Não falava para ninguém que ele tinha tido aquele sonho, que ele tinha tido aquela ideia, que ele tinha tido aquele pensamento. Mas ele ignorava. Ele não queria de maneira nenhuma aceitar. Ele diz, a avó dele diz, julgava irrelevante aqueles sonhos. Ele julgava isso. Aí ele diz, acho que era pura rebeldia. Rebeldia que trouxe o que para ele? A solidão, algo que ele mais temia. E ele pergunta, quanto tempo eu morri? Ela diz, 6 meses. Então esse foi o período em que Cazuza ficou na região umbralina, 6 meses. E é para isso que a região do umbral denso, do umbral nebuloso, do cavernoso, do pedregoso serve. Para que essa região drene do espírito todas as suas toxinas sentimentais e emocionais. Para que ele passe um período de expurgo das enfermidades. Ele não vai sair dali curado, mas ele sai dali melhorado, já com a possibilidade de ser acolhido em uma outra situação, onde a vibração e a energia é outra. Por exemplo, as cidades espirituais, os hospitais espirituais, os postos de socorro espirituais. E dali, onde eles estão alojados, na Floresta da Tijuca, eles serão levados a um outro local, para que eles possam começar o seu refazimento. Veremos na sequência do estudo do livro. Muito obrigado por assistir esse vídeo, muita paz, muita luz.
Salve o nosso Mestre Jesus.